O que você precisa saber sobre atrair o que deseja? Este áudio traz algumas dicas objetivas de como aplicar melhor alguns conceitos da mecânica quântica e da lei da atração para atrair um desejo, concretizar um projeto ou solucionar problemas. De certa forma, ele responde também algumas dúvidas de inscritos que se manifestaram pelos comentários do canal, se referindo às dificuldades que encontram para colocarem em prática estes referidos conceitos. A redação deste material é de J. Carlos de Andrade, com o trecho da matéria publicada no blog Ciência e Espiritualidade.wordpress.com. A publicação é exclusiva do canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Então, vamos lá. Qual o melhor momento para alguém sair em busca de respostas sobre seu momento de vida? Creio que concordaremos que isto acontece quando começam a surgir dificuldades, sejam elas financeiras, profissionais, de relacionamento ou saúde. Pois, ao contrário, quando nestas situações tudo corre bem e de forma favorável, ninguém se interessa em saber o porquê de as coisas não darem errado. Dependendo da dificuldade que alguém esteja vivenciando, é natural recorrer a uma reflexão ou socorro por meio de alguma oração que tenha aprendido em algum momento da vida para ser auxiliado. Aqueles não muito apegados aos rituais cristãos, evangélicos ou de outra crença, pode ser que se volte às práticas de autoajuda por meio de ritos voltados ao misticismo ou esoterismo. Ainda assim, há outra parcela de pessoas que, descontentes, saem em busca de outras fontes de respostas e, pela internet, acabam chegando até os conceitos da ciência, da mecânica quântica, que aborda o estudo do mundo subatômico. Daí se deparam com ofertas de cursos, palestras, terapias, workshops, CDs e etc. Se você tem conhecimento sobre o que é o átomo, então terá menor dificuldade de assimilar os conceitos sobre quantum de energia, colapso da função de onda, correlações quânticas, por exemplo. Caso contrário, entender que a mecânica quântica estuda a influência do observador, nós mesmos, sobre o comportamento da partícula, matéria, pode parecer mais confuso e levar realmente um tempo maior. A propósito, sobre uma característica do átomo, vou ler um trecho do artigo publicado no blog Ciência e Espiritualidade.wordpress.com, que diz: Física quântica e a psique. É preciso entender alguns conceitos simples para poder aplicar as técnicas de forma eficaz e entender que trata-se de leis universais e não de simpatias para ganhar dinheiro.
O pensamento de magia deve ser abolido e dar lugar ao entendimento das leis do universo. Ao aplicá-las com certidão, será impossível não ter resultados. Por exemplo, assim como a realidade da lei da gravidade é uma lei universal, se pular de qualquer lugar é inevitável que seja atraído para o chão. As descobertas da física quântica nos revela que criamos nossa realidade o tempo todo. Cada indivíduo é um ser consciente, ativo no mundo e reproduzindo a própria vida. Se estamos vivenciando este tipo de sociedade atual, é pelo fato de sermos programados para criá-la desta forma. E como criamos nossa realidade? Simples. 2 palavras-chave: pensamento e sentimento. Você deve ter aprendido na escola que os tijolinhos que constroem tudo que existe no universo são chamados de átomos. Os átomos vibram e emitem determinada frequência. Ora, tudo é feito de átomos, inclusive eu e você. O átomo tem um campo eletromagnético, ou seja, um campo que atrai para si uma frequência semelhante à que ele está vibrando. Você, então, é um ser consciente, quântico, constituído de um número muito grande de átomos, e os pensamentos e sentimentos que você tem criam um magnetismo pessoal correspondente. Ou seja, se você tem pensamentos de dívida e sentimentos de desespero pela falta do dinheiro, não há como você esperar receber prosperidade. O que você emite, emana, volta para você. O experimento de física da dupla fenda também prova que vivemos num universo vivo e inteligente, onde o ser consciente, o ser humano, chamado no experimento de observador, afeta o meio em que vive. Não se esqueça que você é o observador a interferir e criar sua realidade particular, ou seja, a sua vida. Então, o que você acha que são seus pensamentos e sentimentos depois desta breve explicação? São ondas. Você sentiu alegria. Você emite, emana uma onda de determinada frequência que corresponde à alegria. Você sentiu tristeza. Você emite, emana uma onda de determinada frequência que corresponde à tristeza. Não é comum você conhecer uma pessoa tão alegre que contagia a todos, ou uma pessoa rabugenta, cuja simples presença já pesa o ambiente? Legal. Agora você entende o porquê. A onda que a pessoa está emitindo, emanando, correspondente à alegria ou à tristeza,
chegou até você. Da mesma forma, é comum você pensar numa pessoa e logo ela te dar um telefonema ou encontrar você na rua. Esses eventos telepáticos que acontecem o tempo todo nada mais são do que ondas que viajam até a pessoa. Ondas criadas após o ato de pensar. Mas lembre-se, mandou alegria, recebe de volta alegria. Mandou raiva, tristeza ou mágoa, recebe isto de volta. É importante ter equilíbrio emocional e evitar instabilidades para não afetar a si mesmo com as reviravoltas de humor. A sua psique, consciência, ou seja, você, emite estas frequências, ondas, e atrai uma realidade correspondente a o que você emitiu. Parece algo sutil, mas se você parar para observar seus pensamentos e sentimentos, perceberá o quanto grosseiro é. Sem dúvida, ser vigilante de si mesmo, estar ciente do que pensa e sente, pode mudar drasticamente a realidade de sua vida. Fecha aspas. Acho que ficou bastante claro, ou no mínimo subentendido, que toda resposta que a pessoa aflita procura está dentro dela mesma. Lendo desta forma, até ficou fácil perceber, mas grandes mestres do passado vieram com o intuito de passar a mesma mensagem. Só que a ignorância intelectual da época tornou o entendimento aquém do que eles esperavam. Quanto ao experimento da dupla fenda, citada no texto do blog, você pode assisti-lo na página Canal Livre na Web, no Facebook. Em todos os áudios que tenho publicado no canal J. Carlos de Andrade CLW do YouTube, independente de quem seja o autor, todos têm uma relação intrínseca com a ciência da mecânica quântica. E cada autor usa de exemplos, citações e argumentos diferentes para que o leitor aplique estes conceitos e princípios na vida pessoal, para resolver problemas, alcançar objetivos, atrair prosperidade, sucesso e até encontrar bons relacionamentos. Não são poucos os que confundem estes conceitos quânticos com as técnicas vinculadas à lei da atração. E alguns até dizem que uma é o sinônimo da outra. Mas vamos aos 3 passos para atrair o que deseja. Primeiro passo. Você deseja muito alguma coisa, seja material ou imaterial. Pois bem, este objeto de desejo já existe em algum lugar no vácuo quântico. Se preferir, chame de universo. À medida que você foca sua atenção neste desejo, você passa a retê-lo em seu pensamento, sua mente. E você deve pensar nesta coisa
com todos os mínimos detalhes possíveis que o compõem, seja forma, cor, modelo, dimensão, cheiro, qualidade, etc. Exatamente neste ponto da criação, onde você tira do vácuo quântico e traz para o pensamento, sua mente, seu desejo se torna uma possibilidade de se tornar material, real. Veja bem, até aqui ele ainda não será realizado. Seu desejo está na fila de espera. Segundo passo. Com a mente tomada com todos os detalhes sobre o seu objeto de desejo, suas características e etc., agora você tem que formar, fortalecer e externar o sentimento de alegria, satisfação e gratidão por já ter conseguido este objeto. Isto mesmo. Sabe aquela sensação de satisfação, excitação, euforia ou orgulho por ter conseguido algo que você queria muito e acabou de ganhar ou comprar? Como um batom, um celular, uma jaqueta ou um relógio, por exemplo? Então, são estes tipos de sentimentos que você precisa sentir, manifestar e sustentá-los com muita convicção e sem nenhuma dúvida. Caso você se descuide e deixe florescer uma pontinha de dúvida, este segundo passo precisa ser totalmente recriado. Cuide também para não emitir a onda de sentimento de que ainda vai, no futuro, conseguir o seu desejo. Entendeu? Você já o tem. Terceiro passo. Tente criar um filme mental só seu, onde você se visualiza, se vê feliz e realizado por ter conseguido o que desejava. Visualize-se em uma festa, em casa, com os amigos em um local que gostem, portando o seu objeto de desejo. Crie este filme e pratique assisti-lo o quanto puder. Lembre-se de se sentir agradecido, entusiasmado, alegre e satisfeito por ter o que desejava. Isto é fundamental neste ponto. Seu subconsciente precisa e vai acreditar nesta onda de energia contagiante que você está sentindo e emanando. Ao concordar com tudo o que você está manifestando crença de que é real, ele vai trabalhar para criar as correlações quânticas necessárias para realizar o que você assiste neste seu filme. A prática do primeiro, segundo e terceiro passo, juntos, precisa acontecer pelo maior tempo possível ao longo dos dias. Principalmente logo ao deitar-se, até cair no sono, e imediatamente ao acordar, antes mesmo de se levantar. Depois disto, em momentos que possa se concentrar calmamente, assista o seu filme, como se sonhando acordado,
visualizando seu pedido realizado, sentindo-o como estando feito e agradecido por isto. Outra dica muito interessante é praticar, se possível, é claro, a visualização deste filme no entardecer. O fim de tarde é um momento mágico do dia, geralmente às 6 horas da tarde, um horário de muita relevância energética e importante significado em função da transição do dia para a noite. Agora, 2 observações muito importantes. Primeira, não ceda à orientação de alguns de que se deve fazer o pedido uma única vez e soltar, por causa do efeito Zenão. Esta afirmação não se sustenta ou comprova cientificamente por meio das leis da física e está mais relacionado a conceitos místicos. Se quiser saber mais sobre os fundamentos científicos do efeito Zenão, assista ao vídeo publicado na página Canal Livre na Web do Facebook, muito bem explicado pelo físico e professor Osni Ramos. Segundo, qualquer técnica de ouvir áudios específicos, CDs ou determinada frequência sonora, ou ambientar-se em algum lugar com coloração especial, não são determinantes para o sucesso da realização do seu desejo. Muito do que se ouve como promessa do tipo pela internet não substitui de forma alguma o seu, só seu, poder de atrair seu objeto de desejo. Todas estas circunstâncias ou produtos oferecidos podem apenas criar um ambiente propício para a sua concentração, meditação, que facilitam a prática dos 3 passos descritos anteriormente. Guarde bem isto. Quem cria ou deixa de criar é unicamente o observador, você, com a sua mente. Bom, será natural a esta altura você indagar que este método parece uma brincadeira de faz de conta, e isto não está de todo errado. Sua mente racional, lógica e material, apegada aos paradigmas que só acreditam no que os 5 sentidos captam, vai a todo custo intrometer-se, tentando fazê-lo abandonar esta sua criação deliberada. Por isso, meus amigos, vocês precisam dominar seu subconsciente, praticando constantemente estas técnicas descritas. Uma dica interessante é começar a praticá-las objetivando primeiro pequenas conquistas, e à medida que vai obtendo sucesso, então não haverá mais limites. Lembre-se sempre, nós não temos partículas para materializar algo, como se fôssemos uma impressora 3D que constrói algo palpável. Mas a onda de energia do pensamento detalhado do que queremos, mais o sentimento de alegria e gratidão por já tê-lo conseguido e fortalecido
pela visualização do desejo realizado, vai criar as correlações quânticas que te aproximarão das condições, meios, situações, circunstâncias, pessoas e ambientes favoráveis para a obtenção do que você deseja. Pode ser por meio de um amigo, uma promoção salarial, um novo e melhor emprego, uma premiação inesperada, um empréstimo mais vantajoso, um sorteio de loteria. Enfim, são infinitas as possibilidades que podem surgir e proporcionar a realização do seu desejo. Sem que você tenha se dado conta, em algum momento passado, isto já aconteceu com você ou alguém conhecido, e tudo foi encarado como sorte, coincidência ou mesmo, em alguns casos, como milagre. Alguns inscritos questionaram: como devo fazer meu pedido pro universo? Preste muita atenção. Pedir alguma coisa significa querer ou esperar de alguém ou de algum lugar algo que você não tem. Está claro este ponto? Então, se você se manifesta pedindo, está emanando, emitindo a mensagem de necessidade, falta ou carência de determinada coisa. Adivinha? Este pensamento, aliado ao sentimento de necessidade, vai com toda certeza atrair mais necessidade, carência ou falta de determinada coisa. Consegue perceber a importância do pensamento e sentimento? O que se chama pedido precisa ser convertido em agradecimento por ter determinada coisa. Você não tem esta coisa, mas ora em agradecimento por tê-la e estará emitindo o quê? A onda vibratória de gratidão por ter esta coisa. Consegue entender? Muita gente diz: mas é só isso? É muito simples. De fato, é mesmo muito simples, mas isso não quer dizer que seja fácil. Precisa acontecer por meio de muito treino e a aceitação de novos paradigmas e realizar este novo modelo de oração estando em serenidade e plena harmonia interior. Quando se está em estado de desarmonia, agitação, angústia, pressa, raiva ou magoado, nenhuma oração é atendida, pois a onda de energia que você está emitindo é contrária à onda de gratidão que você deve envolver o seu pedido. Então, ela não será eficaz. Lembre-se sempre disto. Todo pedido feito transcorre no tempo de Cronos, mas a sua realização acontece no tempo de Kairos, Deus. Se você fez tudo certo e ainda assim seu desejo não se realiza, analise também se não caiu em algumas destas 10 armadilhas. Vamos usar o exemplo de que seu desejo seja ter um carro. 1.
Se você duvidar de que o carro está na garagem, pois já é seu, você estará emitindo uma onda de dúvida. E adivinha o que terá de volta? Dúvida, ou seja, nada. 2. Se você sentir inveja ou raiva do vizinho que tem o tal carro, você estará emitindo uma onda de que não tem o carro, e sim o vizinho. Adivinha? 3. Durante as sincronicidades que ocorrerão, virão até você de uma maneira incrível e com grande facilidade. Por exemplo, pode ser uma oportunidade de emprego melhor remunerado, ou que você tenha que conversar com uma pessoa que é negra, ou talvez esta pessoa tenha uma orientação sexual diferente da sua, e você, se for racista ou homofóbico, adivinha? Você perderá a oportunidade de fechar ou conseguir um grande negócio por causa de seus preconceitos. Então, jogue os preconceitos no lixo. 4. Pensamentos e sentimentos derrotistas lhe trarão o fracasso. Tenha pensamentos e sentimentos de riqueza, sucesso e prosperidade. 5. Evite ansiedade. Já viu alguém que tem um carro ficar ansioso por querer ter esse carro? É lógico que não. Se você já o tem, não há motivos para ansiedade. 6. Basta um único pensamento e sentimento para criar qualquer coisa que você queira. Entretanto, se pensar nisto freneticamente, desesperado ou impondo pressa, isto indica ansiedade. Então, equilibre-se com leveza e tranquilidade. O carro já é seu. 7. Às vezes, você conscientemente faz as práticas, mas uma vozinha lá no fundo não está de acordo. Pelo sistema de crenças enfiado na sua mente desde criança, a dúvida é fatal acontecer. Mesmo que tenha explicado os aspectos científicos da lei da atração, a dúvida, a princípio, parece estar sempre embutida. Isto é pelo fato de nosso subconsciente estar familiarizado às crenças velhas, como já foi dito. Consciente e subconsciente devem estar em sintonia. Para acostumar sua mente, leia este material diariamente, para sua mente subconsciente se acostumar e achar a lei da atração universal algo totalmente comum e normal. Outra dica é dormir com o pensamento e o sentimento do objeto que deseja em mente. O estado das ondas cerebrais que precede o sono é bastante receptiva a autossugestões. Você deve usar ainda a frase: eu sou próspero, repetindo-a mentalmente de forma calma até cair no sono. 8. Tenha o sentimento de agradecimento a Deus, ao universo,
por todas as coisas que você já tem. Quem reclama emite uma onda de falta. Quem agradece emite onda de que já é possuidor. Quem não é agradecido ao que já tem, ainda que seja pouco, não está pronto para receber mais. 9. Tem pessoas que julgam o dinheiro e a prosperidade como algo sujo, indevido, ilícito, que não é algo benévolo ou que vai contra a espiritualidade. Isto está absoluta e totalmente errado. O universo é infinitamente rico em recursos. A consciência universal, Deus, o Todo, experimenta a realidade por intermédio das criaturas que criou. Nós somos a própria divindade em vivência, em ação, o que torna ridículo este pensamento de escassez. O planeta tem recursos para que todos os habitantes vivam de forma confortável e equilibrada. A própria desigualdade é uma criação instigada pelo medo e pelos interesses de poder por indivíduos que adoram o ego. 10. Não existe crise financeira se você não tiver o pensamento e o sentimento de crise. Ela só existe na mente e no coração das pessoas, pois só assim a crise é gerada. Então, os noticiários propagam que existe uma crise financeira. A massa acredita, pensa e sente esta crise. Assim a reproduz coletivamente. Se estiver fora desta egrégora caótica propagada pela mídia sensacionalista, não terá com que se preocupar. Vamos usar agora um outro exemplo. Você quer a casa própria. Então, sugere-se a seguinte prática. 1. Pense na sua casa própria para dar formato à sua criação e acrescente o maior número de detalhes possível a esta obra. 2. Quando for dormir, sinta que está deitando na cama, no quarto de sua nova residência. Pense na sua casa e sinta-se dentro dela. Adormeça com este sentimento. 3. Ao acordar, não se esqueça de que acordou em sua nova casa, seu novo quarto, e sinta que está nesta nova casa ao ver o sol raiar batendo na sua janela. 4. Pelo menos 3 vezes ao dia, visualize e sinta a casa. Assista com alegria a este filme mental que você criou. Tenho certeza que ficou tudo bem mais claro. Concordam? Que venham então todos os seus desejos. Para finalizar, gostaria de fazer uma reflexão junto com vocês. Se já está comprovado que recebemos aquilo que emitimos ou emanamos, então, sempre que nos indignamos,
nos irritamos, nos decepcionamos perante a massiva onda de notícias ruins, de violência, mortes, tragédias ou exemplos de maldade social que a mídia nos mostra, estamos recebendo ondas que invadem nossa mente e corpo de tal forma que nos sintonizamos com estas ondas energéticas e fatalmente atraímos para a nossa vida estas vibrações. Para você também não fica claro isto? Caso você sinta que as coisas não vão bem em algum aspecto da sua vida ou família, tenho certeza que não observou esta conexão e sincronicidade que acontece entre você e o tipo de onda que está recebendo. Você já prestou atenção na transformação facial, as caras e bocas e o tom de voz de repórteres da TV ao darem notícias ruins para prender sua atenção às custas da imposição do medo? E tem mais. Você sabia que notícia ruim dá prêmio e muito dinheiro a estas empresas? Mas não é só isso. Você também já prestou atenção na impressionante transfiguração que um ator ou atriz se impõe só para passar a fiel descrição de um vilão ou vilã despejando maldade ou crueldades a outro personagem? Para os autores da dramaturgia atual, que maquinam tanta desgraça, maldade, rebeldia, maus exemplos de conduta moral, isto é excelente. E é dito que o ator captou a essência do personagem, passando a quem assiste a ideia de que aquilo é uma prova da realidade. Meus amigos, será mesmo que escancarar e espezinhar esta tal realidade está mesmo servindo de exemplo para diminuir estes modelos de comportamento antissocial? Está de fato melhorando a tolerância do povo em geral? Será? Tenho muitas dúvidas. Por estes exemplos que citei, agora você já sabe que tipo de ondas estão enviando para você e sua família, disfarçado com o nome de entretenimento, diversão. Acha mesmo que isto tem relevância para a sua vida? Pensando aqui com os meus botões, eu penso o seguinte, e gostaria de saber sua opinião pelos comentários. Será que este tipo de dramaturgia, recheada de perversidade, com excessiva interpretação dos atores, não estaria trazendo também a eles importante influência maléfica à saúde de cada um? Não poderia ser isto, talvez, o que justificaria envelhecimento precoce, empobrecimento financeiro, relacionamentos conturbados ou até surgimento de doenças como o câncer, por exemplo? Analise a causa-morte de vários atores ou personagens ligados a esta realidade de vender maldades, como se fosse divertimento e distração para a família. E pense sobre isto. Espero que você consiga se distanciar
de todo este contexto que poucos estão querendo enxergar. Deixo meu agradecimento pela atenção e tempo dedicado a ouvir este áudio. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma. A redação deste material é de J. Carlos de Andrade, com o trecho da matéria publicada no blog Ciência e Espiritualidade.wordpress.com. A publicação é exclusiva do canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Agora, eis a lista de escritores que influenciam a minha fonte de estudo, pesquisa e fez florescer a redação deste material: Greg Braden, Joy Vitale, Deepak Chopra, Neville Goddard, Osni Ramos, Joseph Murphy, Napoleon Hill, James Allen, Lauro Trevisan, Earl Nightingale, entre outros. Muito obrigado. Se puder, compartilhe, e dias felizes para você também.